Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo mais uma vez aqui nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, concede constantemente oportunidades para conhecermos a verdade. E é por isso que agradecemos constantemente. E este Pai boníssimo nos enviou Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. E por isso agradecemos também a Jesus de Nazaré, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para o nosso aprendizado, oportunidade para as nossas reflexões. E hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo do livro Boa Nova, este livro belíssimo que nos traz a história do Evangelho de Jesus, quando Humberto de Campos, através de Chico Xavier, contextualiza o ambiente em que ocorreram as histórias do Evangelho. Conforme nós estudamos no nosso último encontro, quando estudamos o capítulo de número 3, quando Jesus realizou as primeiras pregações em Cafarnaum, quando ele convidou os seus primeiros discípulos, Simão Pedro e o seu irmão André, bem como o coletor de imposto Levi, que mais tarde seria conhecido e ficaria conhecido como evangelista Mateus. Então, como vimos no capítulo de número 3, as primeiras pregações do evangelho aconteceram na casa de Pedro, em Cafarnaum. E logo na sequência, Jesus também fez a primeira pregação pública em uma praça em Cafarnaum. E hoje estudaremos o capítulo de número 4, que tem como título A Família Zebedeu. Então, a família Zebedeu, aqui, Humberto de Campos, nos traz aqui as figuras do patriarca Zebedeu, a sua esposa Salomé e os seus dois filhos, Tiago e João, que se tornaria também os discípulos de Jesus. Mas antes de começarmos aqui essas reflexões com Humberto de Campos e Chico Xavier, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos para mais este momento de estudo. Faremos, enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos a leitura do capítulo de número 115 do livro Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Então, aqui Pastorino nos chama atenção para aquela necessidade da semeadura constante das sementes da bondade, das sementes do amor, mas não nos preocuparmos com os resultados futuros, porque em muitas situações estas sementes não cairão em solos preparados, mas um dia estas sementes germinarão.
E aí ele diz na sequência: se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Siga em frente trabalhando na semeadura. Ajude e passe adiante, nos fala Pastorino, e ainda acrescenta: lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Assim como Jesus nos falou naquela parábola do semeador, em que o semeador saiu a semear, independentemente do terreno pedregoso, independentemente da terra batida da beira do caminho, independentemente daquela terra cheia de espinheiros, independentemente da terra fértil. O semeador precisa semear constantemente. E aí ele diz na sequência, para encerrar, que aguarde o tempo, mas por enquanto plante as sementes de bondade e do amor por onde quer que você passa. Por onde quer que estejamos passando, semeemos constantemente a bondade e o amor. Então, aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, este belíssimo capítulo, mais um capítulo belíssimo, desses 30 capítulos que compõem o livro Boa Nova. E só recordando o prefácio desta obra de Humberto de Campos, em que ele nos lembra que no mundo espiritual existe um acervo de milhares e milhares de histórias acerca da vinda de Jesus e a permanência de Jesus aqui na Terra. E que dessas milhares de histórias que estão arquivadas no mundo espiritual, neste acervo do mundo espiritual, ele trouxe 30. Essas 30 histórias que estamos estudando hoje, a quarta história, o quarto capítulo, que ele nos fala acerca da família Zebedeu, os pais de Tiago e de João. Então ele começa nos falando da seguinte maneira, dando sequência na história, conforme falamos anteriormente, que no capítulo de número 3, Jesus realizou uma primeira pregação do evangelho na casa de Pedro, e na sequência, no início da noite, ele fez uma pregação pública, em uma praça pública, às margens do Tiberíades, em Cafarnaum. E aqui Humberto de Campos nos diz, iniciando o capítulo de número 4, que na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra, defronte do Tiberíades, ou seja, a sua pregação na praça pública, às margens do lago do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Então aqui Jesus chama mais 2 pescadores. Ele já tinha chamado André e o seu irmão Simão Pedro e o cobrador de imposto Levi. E aqui ele encontra, nas margens do Tiberíades, mais 2 pescadores jovens, quase crianças ainda, principalmente João, que era o mais jovem, quase menino ainda, e ele convoca os 2 para o seu apostolado. E vejamos, conforme vimos também no capítulo de número 3, que Jesus os convida pelo nome, porque já são velhos conhecidos. Jesus estava apenas relembrando a eles o compromisso que eles haviam assumido com Jesus no plano espiritual. Então, ele convoca os 2 da seguinte maneira: filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Então, ele chama pelo nome do seu pai, do pai dos 2, o Zebedeu, filhos de Zebedeu. Disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que não conheciam as pregações, que já conheciam as pregações do Batista. Então, Tiago e João já tinham presenciado as pregações de João Batista ali nos arredores, nos desertos. Então, eles já conheciam as pregações do Batista
e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Então, eles também estavam presentes, Tiago e João estavam presentes na praça pública de Cafarnaum, no início da noite do dia anterior, na pregação de Jesus. Então, eles estavam aguardando o convite também de Jesus, e eles disseram, mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência. Prestemos atenção nesta informação de Humberto de Campos, relembrando aqui a amizade de longas datas. Então, aqui ele nos fala que é como se irmãos que se reencontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente, ou seja, os três conversaram longamente sobre a aventura de sobre a aventura de sua união perene, no futuro das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Então, aqui Tiago e João estavam ali junto com Jesus, embevecidos, conversando com Jesus, e João, conforme ficou conhecido, o discípulo do amor, acariciava as mãos do Mestre Jesus, relembrando velhos encontros do passado. E aí ele diz na sequência, Humberto de Campos, na sequência da narrativa, que os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Então, aqui Humberto de Campos lembra que os dois, Tiago e João, ainda eram muito jovens. Por isso, eles foram conversar com a sua mãe Salomé. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Então, Salomé também estava presente na praça pública de Cafarnaum no início da noite do dia anterior e presenciou as pregações de Jesus. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Então ela começou a matutar ali dela para com ela mesma. Será que não estava próximo a chegada daquele reino, a implantação daquele reino? Mas só que ela pensava em um reino material, em um poderio aqui na terra, em que Jesus seria o líder, seria o rei daquele reinado. E aí o Humberto de Campos diz na sequência: quem sabe, nas ponderações de Salomé, quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Então, Salomé conhecia a origem de Jesus, inclusive conhecia a sua mãe, Maria de Nazaré. Então é por isso que ela fala: será que o Cristo, o filho de Maria, não estava ali representando alguém muito importante?
sem sombra de dúvida, ela estava pensando nesse sentido material aqui da terra, mas sim, sem sombra de dúvida, Jesus estava aqui, ali representando alguém, simbolicamente falando, muito importante, porque conforme ele disse mais tarde, a Pôncio Pilatos, ele tinha vindo à terra para testemunhar a verdade, ou seja, ele veio à terra para testemunhar Deus. E aí Salomé segue nas suas reflexões. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Então ela fez um questionamento alimentar. Quem seriam as pessoas? Quais seriam as pessoas que ocupariam os postos mais elevados, mais importantes naquela nova fundação, ou seja, no reino que ela achava que Jesus estava na condição de representante de alguém para implantar ali naquela região. E é lógico que ela, na condição de uma mãe bondosa, de uma mãe zelosa por seus filhos, pensou logo em seus filhos, pensou em pedir a Jesus um lugar, uma ocupação importante para os seus filhos, para eles não ficarem desamparados. E aí Humberto de Campos diz na sequência, precisava agir, ainda Salomé meditando que ela precisava agir enquanto era tempo. O povo já muito falava em revolução contra os romanos e os comendadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas, que era quem governava aquela região, a família Antipas. O novo reinado estava próximo e alucinada pelos sonhos materiais. Ela não estava sonhando em uma posição espiritual, mas sonhos materiais. Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Então Salomé resolveu procurar Jesus para conversar com ele, um lugar para os seus filhos, conforme nós encontramos na anotação do evangelista Mateus, ou então Levi, que já era discípulo de Jesus naquela ocasião, ele anotou no capítulo 20, versículo 21 e também no 20, 22, sobre o pedido de uma mãe, sobre o pedido de Salomé a Jesus. Então, aqui, Humberto de Campos escreveu da seguinte maneira o encontro de Salomé com Jesus. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Então ela fez um pedido de mãe, mas um pedido bem ambicioso. Ela queria nada mais, nada menos que João e Tiago, os dois, Jesus desse uma ocupação naquele reino que ela achava que era um reino material, os dois cargos mais importantes do reino, um à direita de Jesus e outro à esquerda, ali no posto mais elevado, na posição do reinado. Então foi isso que ela pediu a Jesus. E aí Jesus, na sequência, na narrativa de Humberto de Campos, sorriu e obtemperou com gesto bondoso. Aí Jesus fala a ela, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Será que eles estão preparados para sofrer o que eu irei sofrer? A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Então ela saiu dali encabulada e foi conversar com Zebedeu acerca daquele assunto que ela havia conversado com Jesus e que não tinha ficado terminado. E aí, na sequência, Humberto de Campos nos diz o seguinte, que ao entardecer,
Daquele mesmo dia, ao entardecer, cessado o labor do dia, ou seja, a pescaria, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, Tiago e João, procurou Jesus. Então, Zebedeu quis conversar com Jesus acerca do convite que ele havia feito aos 2 filhos que ainda eram tão jovens. E aí, então, ele procurou juntamente com e Tiago e também João, eles procuraram Jesus para conversar. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho na casa de Simão, já que Jesus já estava hospedado na casa de Simão Pedro, ali próximo do lago do Tiberíades. Então ele diz na sequência: enquanto o velho Galileu, ou seja, Zebedeu, expunha suas razões humildes e respeitoso. Zebedeu, disse Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo, fosse amado pelos homens do mundo? Então aqui Jesus lembra a Zebedeu que, na forma de um questionamento, que nenhum dos profetas que haviam passado pelo mundo, nenhum teve vida fácil, nenhum foi amado pelos homens. Aqui eu quero abrir um parêntese e cumprimentar a nossa irmã Maria Célia Lima, lá do Distrito Federal, que está aqui conosco nos estudos, além de todos os demais irmãos e irmãs, o meu abraço fraternal e de gratidão. Então, aqui na sequência desse diálogo de Zebedeu com Jesus, Zebedeu responde: não, Senhor. E aí Jesus diz na sequência: que fizeram, na forma de um questionamento a Zebedeu, que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Então, naquela época era assim. Hoje, ainda é bem parecido, ainda tem certas dificuldades para a semeadura do amor e da verdade, mas hoje já está bem mais fácil do que naquela época. Mas ele lembrou a Zebedeu as dificuldades de todos aqueles emissários que tinham vindo à terra, as dificuldades que ele, Jesus, também enfrentaria, as dificuldades que os discípulos também enfrentariam, aqueles que o seguissem. Então ele disse que na terra o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia o humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. Então Jesus continuou esclarecendo Zebedeu e todos aqueles que estavam à volta ouvindo a fala de Jesus. Então Jesus diz na sequência que o reino de Deus, então exatamente sobre este reino que ele estava falando, e era exatamente este reino que ele veio para implantar na terra e que até hoje continua lutando, continua conquistando palmo a palmo, milímetro a milímetro, o coração do ser humano, conforme nos diz Emmanuel. Então ele nos lembra, Jesus nos lembra, conversando com Zebedeu, que o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então aqui Jesus lembra a Zebedeu que seria muito difícil, seria um trabalho árduo, muitas lágrimas, muito sofrimento, mas que ele tinha certeza, o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então aqui ele lembrou a Zebedeu que ele tinha certeza da vitória. E o trabalho continua até os dias de hoje, pelos milênios sem fim.
E aí ele continua dizendo: então, Senhor, exclamou Zebedeu, respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Então, aqui Zebedeu, ainda não entendendo direito o que Jesus estava falando, ele fez esse questionamento: o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz de consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é o vício do sentimento. Então aqui Jesus nos lembra que, via de regra, quando nós, seres humanos, falamos em paz, nós queremos ociosidade, sombra e água fresca, conforme se diz no linguajar popular. Mas esta paz sobre a qual Jesus nos fala é de muito trabalho, é tarefa constante, é luta constante. Então ele nos fala desta forma, que os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade e, neste caso, uma resignação que é vício do sentimento. Resignação não tem nada que ver ali com aquela tranquilidade de nada fazer ou de aceitação. Não, de forma alguma. Resignar não é aceitar e simplesmente dizer: a Deus quis assim, que assim seja. Não, de forma alguma. É continuar o trabalho constante de transformação, aceitando ali a situação, aceitando aquelas condições difíceis, mas continuar lutando para a melhoria constantemente. E aí ele nos diz na sequência, Jesus ainda conversando com Zebedeu sobre esta resignação: trago comigo, trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama, esforço constante, trabalho constante que a obra reclama. Reclamava naquela época e continua reclamando até os dias de hoje, continua necessitando deste trabalho constante, que é para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Porque, conforme ele disse, via de regra, a paz que nós, seres humanos, buscamos é aquela da ociosidade. A resignação é aquela da aceitação e ficar de braços cruzados. Não é isso, não é sobre isto que Jesus veio falar e demonstrar aqui na terra. É luta constante, conforme ele nos fala aqui, é esforço constante que a obra reclama. E ainda diz na sequência Humberto de Campos: e como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, ainda Jesus prosseguiu: prestemos atenção nessas simbologias que Humberto de Campos usa aqui na narrativa de Jesus, que há homens poderosos aqui na terra que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração. Então é dessa paz que Jesus estava falando, que via de regra nós buscamos aquela ociosidade, conforme ele disse aqui, que muitos homens, muitas criaturas morrem em palácios suntuosos, mas sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Ao passo que há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus.
E ainda ele diz na sequência que existem outras criaturas que aplaudem o mal. Outras criaturas que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os efeitos destruidores. No entanto, lembra Jesus a Zebedeu e a todos nós que os verdadeiros discípulos da verdade, ou das verdades do céu, esses são, ou melhor, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Então, os verdadeiros discípulos do bem, os discípulos da verdade, eles não, de forma alguma, não aprovam o erro e nem procuram exterminar aqueles que ainda praticam o erro. Esses verdadeiros discípulos trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando, porque conforme Jesus disse, o Pai trabalha incessantemente. O Pai não tolera, ou seja, Deus não tolera o mal e o combate constantemente por muito amor a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso Pai, ou melhor, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Então aqui Jesus deixa claro para Zebedeu que aquele reino que ele estava anunciando a implantação, que na verdade não era ali naquela região de Cafarnaum, mas sim em toda a terra, toda a humanidade terrena e no orbe terrestre, este reino era para ser implantado e continua sendo implantado no coração das criaturas e exige trabalho perseverante pelo bem. Enquanto os dois apóstolos fitavam, continua Humberto de Campos, que enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se estivesse à sua frente, como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Então aqui, então aqui Zebedeu, já, digamos assim, aceitando e entendendo sobre o que Jesus estava falando e a proposta de Jesus no trabalho do bem, ele também se propôs e se ofereceu ao trabalho. Trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Porque ele achou que era simplesmente isto que Jesus precisava, aumentar o número de seguidores, aumentar o número de pregadores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Então aqui Jesus esclarece um pouco mais a Zebedeu. Ouve, Zebedeu, nossa causa, a nossa causa, a causa da boa nova, a causa do evangelho, a causa do bem, não é, não é a do número. Não precisamos de número. É a da verdade e do bem. Este sim, esta sim é a nossa causa, é a causa da verdade e do bem. Não importa o número de trabalhadores. E aí ele diz na sequência: é certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. Mas não tenhamos pressa de número agora. Mas um dia, Jesus disse a Zebedeu, um dia, esta causa da verdade e do bem será a causa do mundo inteiro. Mas, até lá, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, disse Jesus, o número pertence aos movimentos da iniquidade, ou seja, da injustiça.
A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. No entanto, o amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Então, ele lembra Zebedeu que o amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, não pede exército, não pede números, mas pede um coração e sabe ser feliz. A impostora, a impostora reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhes as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? Faz questionamento Jesus a Zebedeu e a todos nós. Quem será o maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Quem será o maior perante Deus? Uma pessoa sozinha que pratica o bem ou uma multidão que pratica o mal? Este foi o questionamento de Jesus a Zebedeu. Ou seja, não estou em busca no momento de número, mas estou em busca de corações bondosos que queiram realmente trabalhar em prol do bem e da verdade. Um dia, esta causa será a do mundo inteiro, mas por enquanto nos contentamos com o pouco. E ainda diz na sequência Humberto de Campos, que empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Então Zebedeu questionou a Jesus: será então que o evangelho não será bom para todos, já que todos não estão preparados, ou seja, pouquíssimos estão preparados para o evangelho, então o evangelho não será um remédio para todos? E aí Jesus responde a Zebedeu e a todos nós: em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova, prestemos atenção nesta afirmativa de Jesus, feita lá no ano 30, na casa de Pedro, em Cafarnaum. A mensagem da boa nova é excelente para todos. A mensagem da boa nova é remédio excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Nem todos os homens são bons e justos para com a mensagem da boa nova. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. O fermento da renovação. É por isso que a doutrina espírita nos fala, nos chama constantemente para a necessidade de hoje eu ser melhor do que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje, ou seja, renovação constante. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, o júbilo e a energia. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. E exatamente isto que acontece até os dias de hoje. A terra ainda continua sendo um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. Não repousaremos. Aqui promete Jesus, fala Jesus, esclarece Jesus a Zebedeu. Não repousaremos até o dia da vitória final. Ou seja, Jesus não para. Jesus não cansa de trabalhar constantemente pela vitória. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus,
à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos. Aqui promete Jesus. Estaremos juntos nas tempestades, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Assim é a voz de Deus na nossa consciência: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. E ainda Jesus nos diz: combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. Compreendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Então é por isso que nós encontramos nos evangelhos que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isto nos disse Jesus lá nos evangelhos, nas anotações dos evangelistas, e conforme repete aqui Humberto de Campos, que o reino de Deus, este reino de ventura sem fim, está no íntimo dos nossos corações. E aí encerra esta belíssima narrativa, bastante longa, mas belíssima, Humberto de Campos, nos dizendo da seguinte maneira, que Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Será que nós, nos dias de hoje, 2000 anos depois, será que nós conseguimos imaginar, pelo menos próximo da realidade, o magnetismo de Jesus, o magnetismo ali à sua volta, o magnetismo do seu olhar, o magnetismo das suas palavras? Sem sombra de dúvida, eu particularmente, por mais que eu me esforçar, não chegarei nem perto de imaginar ali próximo deste magnetismo, como é realmente o magnetismo de um espírito crístico. Então, aqui nos diz Humberto de Campos que João e Tiago se lhe aproximaram magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido de júbilo diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Então, aqui era o comportamento de Zebedeu. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos, todos, todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe Jesus, exclamou: levanta-se, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Então Zebedeu, até aquele momento, conhecia Deus, aquele Deus vingativo, conforme ele traz aqui, conhecer a lei rígida e temer a Jeová, aquele Deus sanguinário, aquele Deus vingativo. Mas Jesus veio e lhe apresentou um pai carinhoso, um pai de amor, um pai amigo, um pai que oferece oportunidades e não castiga ninguém. Então ele se ajoelhou aos pés de Jesus e Jesus não aceitou que ele se ajoelhasse, porque os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. E aí Humberto de Campos encerra dizendo: avançando então, dentro daquela pequena sala, o pai dos apóstolos
tomou a destra de Jesus e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, Senhor, meus filhos são vossos. Ou seja, Tiago e João são seus. Toma de conta deles, cuida deles, porque eu os entrego neste momento. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus. Até este momento você temias a Deus. Agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora, de agora em diante, tens no coração a fonte da fé viva. Aí encerra a narrativa de Humberto de Campos com este belíssimo diálogo de Jesus com Zebedeu. Muito obrigado a todos. E encerrando este capítulo de número 4, aqui neste momento Jesus já tinha com ele 5 discípulos. Os 3 que ele convidara no capítulo anterior, Simão Pedro e o seu irmão André, o coletor de imposto Levi, que mais tarde se tornaria o evangelista Mateus, e neste capítulo de número 4, Jesus convida Tiago e João. No próximo capítulo de número 5, que estudaremos no nosso próximo encontro, o time de Jesus, os 12 primeiros discípulos, estará completo. Então, estudaremos no nosso próximo encontro, no capítulo de número 5, os discípulos, mais uma belíssima narrativa de Humberto de Campos acerca da gênese do Evangelho. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado de coração a estas dezenas de irmãos e irmãs que nos visitaram durante estes momentos de reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelos comentários que logo na sequência, assim que possível, responderei pessoalmente a cada um dos comentários. Muito obrigado por participarem e também muito obrigado por nos auxiliarem neste trabalho de semeadura do Evangelho, porque os compartilhamentos é passar adiante a semente da Boa Nova. Paz do Cristo conosco sempre. E mais uma vez, muito obrigado e Jesus conosco sempre. Até breve, meus irmãos e irmãs. Luz na nossa caminhada, luz nos nossos corações.